mas também foi estabelecida uma regra de 5 metros, eu tinha falado de 3 metros, e são dados benefícios também para aquele proprietário que doar para a área pública, para que você tenha uma calçada esse tamanho mínimo. Pode passar. Bom, pode passar esses slides, que é muito proprietário. Então, aqui uma situação ilustrativa, né, daquilo que a gente, desses instrumentos todos. A fachada ativa, que dá segurança para a rua, a ciclovia, o uso misto, o que mais? Que tenha fruição pública que poderia atrapalhar, a organização do transporte público, uma calçada larga, um limite de gabarito. Isso é uma situação mais próxima ao miolo com relação a isso. Pode passar. Então, aqui gravado em vermelho são esses eixos de estruturação, tanto os existentes quanto os planejados, que conforme eles se ampliam, a gente inverte aquele problema lá do diagnóstico, que era muita concentração de riqueza aqui e vulnerabilidade na periferia. Na medida que essa rede avança, essas desigualdades estruturais diminuem, princípio conceitualmente, né? Então, a gente está ampliando essa rede que vai reestruturar o território da cidade, né, de São Paulo, mas com qualidade urbana, né, e tirando todos aqueles prédios que estavam pulverizados, agora tem uma lógica, são nesses lugares. Então, basicamente foi essa estratégia que foi adotada. Pode passar? Bom, ser rápido, também esse é um ponto muito caro aqui para uma discussão. Campinas, uma cidade muito estratégica, a cidade de Campinas, a região metropolitana de Campinas, demasiadamente estratégica, e acho que esse ponto aqui é super importante para a gente ter um debate mais aprofundado, que são uma questão das dinâmicas metropolitanas. Pode passar. Esse é um mapa da macrometrópole de São Paulo, a região metropolitana de Campinas, a região metropolitana aqui de São Paulo, a mancha urbana aqui, mostrando que o limite administrativo da cidade de São Paulo é insuficiente para lidar com problemas estruturantes. Então, aqui as outras regiões metropolitanas, e a gente colocou aqui em vermelho a macroárea de estruturação metropolitana. Pode passar. O que é essa? Então, aqui, Campinas está aqui em cima, Jundiaí, cidade de São Paulo. Então, essa macroárea, ela foi definida a partir da pré-existência das ferrovias, dos rios, e que muitas vezes, no entorno dos rios, das ferrovias, a gente tem uma série de indústrias que estão passando por um processo de transformação produtiva. A gente tem que fazer uma discussão do que a gente quer manter as indústrias, do que a gente quer modernizar, do que a gente quer transformar. Então, essa macroárea de estruturação metropolitana, e se a gente pegar esse raciocínio e estender até Campinas, a gente vê que as cidades estão muito estruturadas em função dessas redes de transporte. Então, elas já são estruturantes. Então, a gente simplesmente revelou esse território. Pode passar. Aqui, agora, a gente tem, antes agora as ferrovias, antes eram as rodovias. As ferrovias, agora na sequência. Então, são esses elementos que estruturam e definem essa região. Pode passar. Que agora é dando zoom aqui em São Paulo. Pode passar. A relação disso com todas as estradas, com todos o rio e o transporte sobre trilhos. Pode passar. A gente dividiu em setores porque tem características muito distintas. Pode passar. Para cada um desses setores foi estabelecido um prazo para que sejam desenvolvidos projetos urbanos. Pode passar. Aqui é a questão da pré-existência de áreas industriais, a importância de discutir isso, as transformações de permanências nesses lugares. Pode passar. Aqui, ali são os usos. E aqui são. São zonas eminentemente industriais. Pode passar. Então, esse aqui, desculpa também, esqueci traduzir para vários vários em inglês, mas nessas áreas específicas foram estabelecidos projetos de intervenção urbana.
e tem alguns objetivos específicos e alguns instrumentos de projeto para que a gente consiga ativar essas transformações urbanas. Pode passar. Promover o como? Vocês vão ver que a questão da estruturação metropolitana está articulada a uma questão do desenvolvimento econômico e social da cidade. Pode passar. Então, essa macroárea, só voltando aqui, ela foi dividida naqueles subsetores. Nesses subsetores, a gente tem alguns setores específicos, são 3. O primeiro, que a gente chama de orla fluvial e ferroviária. Pode passar. Então, são áreas aqui, né, a gente tem o trem, tem aqui os rios, os grandes galpões industriais, como área estratégica para as transformações urbanas. Pode passar. Aqui um outro exemplo na orla ferroviária. Pode passar. O segundo setor, que é esse que articula a cidade de São Paulo a Campinas, né, aqui pelo esse ramal noroeste, e ao Porto de Santos, aqui pelo eixo sul, que pega aqui a Câmara da TI, pega por aqui a PC. Esses eixos que estão aqui destacados em vermelho, eles são eixos importantes para que a gente consiga gerar empregos. Então foram feitos instrumentos específicos para fortalecer a geração de empregos nesses lugares. Pode passar. Então, aqui, esses eixos foram definidos, sobretudo, aqui um exemplo do Rodoanel, ao longo dessas infraestruturas de transporte, que em geral são onde concentram atividades de logística, né? E aí seria importante ter uma estratégia específica para esses territórios. Pode passar. E por fim, um outro setor dentro da macroárea, que tem abrangência metropolitana também, histórica, que é o centro da cidade de São Paulo. Então, esses 3 territórios, né, dentro da macroárea de estruturação metropolitana, tem objetivos específicos. Pode passar. Só um exemplo da área central, que é uma área mais verticalizada, que concentra serviços, empregos, e está no processo de transformação, tá? Como a Paula falou, voltando a receber novos moradores, o que ajuda a ter uma cidade mais saudável. Pode passar. Então, só para dar um exemplo aqui, na Jacupêssego, né, o noroeste que faz essa conexão com a região de Campinas, né, sempre com essa relação, né, com os elementos estruturadores. Na Jacupêssego foi feita uma lei em que, já que a gente quer gerar emprego na periferia, sobretudo aqui na região leste, que moram 3 milhões de pessoas, quase um Uruguai, que todo dia pega 3 ou 4 linhas, o Uruguai inteiro sai daqui, vai trabalhar lá onde depois, o Uruguai inteiro fala de noite, todo mundo junto, voltando, né? A cidade assim não se sustenta. Então, nesses eixos, esse vai para Campinas, esse liga com o Porto de Santos, etc. e tal, foi feita uma lei que as empresas, para gerar emprego e renda, essa lei fala que IPTU zero, ISS 2% mais barato, ITBI zero, né? E o meu diretor complementou essa política econômica falando o quê? Lá, outorga onerosa, que é zero, e pode ser construído também 4 vezes a área do terreno perto do transporte público. Então, é uma tentativa de garantir que sejam gerados empregos lá. A gente teve uma notícia recentemente de uma aplicação dessa lei, já foram gerados 6 mil empregos em questões de alguns meses. Então, começando a monitorar esses resultados, né, e hoje pode passar. Então, esses são os perímetros de incentivo ao desenvolvimento econômico em que isso vale. Então, a questão é assim, esse daqui é auto-aplicável, na Jacupêssego. Na Jacupêssego, auto-aplicável, já está valendo. Agora, na Fernão Dias e na região noroeste, precisarão de leis específicas. A gente não conseguiu ter uma maturidade política e técnica, né, de já do próprio plano diretor. Então, também tem uma questão, né, de saber até que ponto dá para avançar, não dá para esperar o plano estar perfeito, ele vai passar 10, 20 anos, a gente perdeu uma oportunidade histórica. Pode passar? Bom, sendo breve, faltam só 3 estratégias. Incorporar a agenda ambiental no desenvolvimento da cidade. Pode passar. Então, foi estabelecida uma macrozona
ambiental, de proteção e recuperação ambiental, pode passar, que é definida por essas macroáreas, pode passar. Foi definida uma zona rural, né, mais ao sul da nossa cidade, pode passar. Está aqui nessa aula da cor, pode passar. E nessa zona rural foram feitos 3 instrumentos, que é contextualização urbana, incentivar usos sustentáveis, que é a agricultura urbana, e preservar os ecossistemas naturais. Pode passar. Então está aqui, né, vocês que moram em São Paulo acham que isso não existe, em São Paulo não existe, né, então a gente tem que ter uma política específica. Pode passar, né, outra foto aqui nas margens das represas. E o que foi feito? Em São Paulo, na loja geral do meio ambiente, era muito assim, poluidor pagador. Então você foi lá, uma indústria jogou poluentes no rio, você paga, desmatou, você paga. A gente tem que inverter, além de, não pode deixar de ter uma cobrança, mas aqueles que prestam benefício da sociedade, protegendo áreas de interesse social, né? A prefeitura vai pagar, fazer um pagamento, uma contrapartida para essa manutenção. Pode pagar, pode passar, desculpa. Aqui, então, pode pagar assim, o cara foi lá. Pode pagar, agora pode ser possível. O cara protegeu, fomentou a agricultura familiar, o ecoturismo, etc e tal, então pode pagar. Aqui estão as áreas definidas para pago, e que vale aquele fundo em que a sociedade foi um real, a prefeitura colabora com o outro. Pode passar, esses slides são da questão mais da rede de saneamento básico, pode passar. Centrais, né, de triagem de resíduos sólidos também foram previstas. Em São Paulo foi implementada agora uma central de triagem nova, pode passar. A penúltima, que é a questão da preservação e valorização das iniciativas culturais, pode passar. Foram estabelecidas as zonas de interesse, as zonas especiais de preservação cultural, as EPECs, 4 tipos. Uma, os bens imóveis representativos, pode passar. Uma outra são áreas de urbanização especial, outras áreas de proteção paisagística e outra área de proteção cultural. Não vou entrar em detalhes, mas são formas de proteger territórios de interesse cultural distintos, pode passar. Aqui um exemplo que foi sintomático em São Paulo, que era a questão de Belas Artes, que foi fechado e foi reaberto recentemente, pode passar. E por último, uma questão super importante, que é a participação popular nesse processo de planejamento. Então, como fortalecer essa participação nas decisões dos grupos da cidade, pode passar. Aqui só um exemplo que foi comentado pela Paula, que aqui está no texto da lei, aqui estava a lei antiga aprovada pela marca, e aqui nenhum, mas eu não consigo fazer todos os comentários sobre a minuta, e a gente recebia isso, sistematizava e dava uma devolutiva também, pode passar. Foi feito um mapa colaborativo, né, aquilo que a Paula já fala da questão de complementar o diagnóstico, foi feito um mapa, todos os munícipes poderiam colocar sugestões e propostas. O verde era uma proposta, coisa positiva, e o vermelho era um alerta, isso aqui não está bem, etc e tal. E essa questão sempre do diagnóstico crítico, mas propositivo, né? Pode passar. E aqui, como que essa questão foi enfrentada no plano? Foi criado dentro do Sistema Municipal de Planejamento Urbano, o Conselho Municipal de Política Urbana, conferências, relações entre eles, os instrumentos de participação social, as audiências, as iniciativas, como tudo isso funciona, pode passar. O sistema municipal, qual é a relação entre o plano diretor à esquerda, com os instrumentos de planejamento orçamentário, para dar um lastro, os instrumentos de planejamento da política urbana, os instrumentos de planejamento da política setorial, os instrumentos de planejamento da gestão do programa de metas. Acho que aqui em Campinas não tem essa figura, né? Isso foi uma emenda à Lei Orgânica de São Paulo. Então, como isso tudo funciona de forma coesa, pode passar. Outro elemento de gestão democrática, aquele fundo que recebe aquelas verbas para mobilidade social, é gerido de forma paritária em sociedade, no poder público, no conselho gestor, e como que isso funciona, pode passar, por favor. Sistema, como que também a gente pode monitorar e dar acesso à informação à população.
Pode passar. E uma última imagem aqui, né, que foi onde a gente concluiu o processo de leitura do território, uma reunião da Conferência Municipal da cidade de São Paulo. Foram mais de 10 mil pessoas, foi praticamente um caos. Foram 2 dias e, enfim, é só uma imagem que simboliza esse processo. Pode passar? Então era isso mesmo que para apresentar. Tudo bem, tentando correr, mas esses são os pontos. Obrigado.